pessoal, iniciando mais um Terapiando com Equilíbrio. E hoje nós falaremos a respeito da cura na Umbanda, né? Entre alguns outros assuntos que são pertinentes ao conteúdo, né? Então vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Olá, Shel Teixeira, tudo bem? O pessoal vai começar a entrar. Vai, Crica. Vamos aguardar o nosso convidado enquanto isso, inclusive, né? Para quem ainda não sabe, hoje eu tenho um convidado especial aqui junto comigo, Maui. Hoje ele resolveu ficar aqui em cima para fazer a live junto. E aí, é o que teremos para hoje. Nosso convidado já chegou. Vou chamá-lo. Então vamos ver o que temos para hoje. Boa noite, Thelma. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Fixar o comentário. Nadir, boa noite. O pessoal já está entrando. Então, para que a gente não perca muito tempo aí de início, não é? Hoje o nosso convidado é o Francisco, né? Francisco vai falar a respeito de curas na Umbanda, né? Alguns cursos que ele está desenvolvendo e um pouco a respeito das práticas que ele tem, né? Então, boa noite, Thelma, né? O pessoal está chegando. A mestra Carla entrou também. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Tudo certo, meu amigo? Desculpa, deixa eu botar dificuldade de entrar no site, no Instagram. Vocês. Tudo bem, ela vai sentar. Sem pressa. Agora não temos pressa. Temos bastante tempo. Olha o convidado, ó. Convidadinho. Opa, convidado mais importante, com certeza. Veio aqui, ele insistiu em subir, não teve jeito. Boa noite, Ana, Rosana. O pessoal está entrando aí. Então, o pessoal que está entrando, hoje falaremos a respeito da cura na Umbanda, né? Francisco é nosso irmão convidado de hoje. Então, para que possamos iniciar, eu vou pedir ao Francisco que ele inicie a apresentação dele. Tá bem? E aí nós vamos falar a respeito do assunto. Então, por favor, bem, Francisco, fique à vontade. Tudo bem. Me chamo Francisco Cláudio Ponce de Souza, tenho 58 anos, sou carioca, estou na Umbanda há 41 anos, comecei cedo na Umbanda, com as primeiras manifestações dentro da Umbanda. Na verdade, não foi dentro da Umbanda, foi até um pouco antes da Umbanda, vendo pessoas que já tinham falecido. E essa foi a primeira manifestação mediúnica, vamos falar assim, né? Foi quando eu sem conhecer nada, sem ter informação nenhuma, comecei a ter acesso a coisas que para mim eram desconhecidas e que se evitava falar lá em casa. Papai não se envolvia em religião praticamente. Papai só seguia a maçonaria. Eu sou filho de maçom e neto de maçom, da Grande Oriente do Brasil. Não quis seguir. Já tive vários convites, mas o coração não bateu. Mamãe católica, mas com uma mediunidade impressionante, mas católica de todo domingo na missa. E com o passar do tempo, meu irmão começou a frequentar alguns lugares aqui no Rio. E um belo dia, ele levou uma senhora lá em casa, uma amiga dele de um centro. E eu comecei a escutar a conversa dos dois.
Eu estou ouvindo a conversa e daqui a pouco comecei a me sentir mal. Um peso no corpo, um mal-estar. Eu era garoto, eu devia ter uns 10 ou 11 anos. E comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Aí eles viram que eu não estava bem. Aí ela incorporou a cabocla Jurema. Ela incorporou na minha frente, eu já estava saindo de lado, né? Com medo. Eu não conhecia aquilo, né? Eu não conhecia. E acabou, aí ele me deu um esporro, desculpa o termo, chulo, mas ele me chamou a atenção, é muito grosso, né? Senta aí, Cláudio, me chamava de Cláudio, né? E minha família me chama de Cláudio. Aqui em casa aqui é Chico. Aí me segurou pelo ombro, aí a dona Jurema me deu uns passos e rezou e falou para ele que eu tinha um caminho dentro da Umbanda. Só que para mim, naquele momento, eu não queria saber se tinha caminho na Umbanda, não. Eu estava correndo de medo. Estava mesmo. Era uma coisa. Era um medo horrível. O medo do desconhecido, o medo da ignorância, o medo do ser humano normal. Bem, passou uns anos, realmente passou uns anos, com 15 para 16 anos, começou a atividade mediúnica a se manifestar com mais frequência. Com muito mais frequência. Quando chegou meus 16 anos para 17, uma vizinha, Dona Maria, já falecida há muito tempo, pediu licença para meus pais. Naquele tempo ainda tinha isso, nessa idade, né? Com 16, 18 anos, ainda 16 anos, né? Ainda se tinha esse respeito de falar, meus pais autorizaram ela a me levar. Eu fui no centro, lá perto de casa, tendo espírita, São Jerônimo. Aí começou. Meu amigo, cantando de lá, cantando de cá. Aí a Dona Maria me ensinou, ó, se você sentir alguma coisa, faz assim. E o espírito não vem. Ah, falei, tá bom. Daqui a pouco, rapaz, quando cantou para Oxum, sabe o que é a folha do papel A4, né? Você sabe tão bem quanto eu. Eu vi tudo dessa cor. Ficou daquela cor. A minha tela mental só encoxava, isso era vibração chegando. Ela, cruza o braço, dentro do centro. Tudo branco. Foi o meu primeiro contato, assim, direto, com espiritualidade dentro da Umbanda. Começou cedo. Mas logo depois, a mediunidade explodiu, como falar assim, na gíria. Chegou a um ponto que tinha que desenvolver, tinha que começar a trabalhar a mediunidade para me preparar para o meu futuro como médium. Aí, rapaz, foi que eu vi, estourou muito mais, incorporação até de criança. A própria Dona Maria me levou numa conhecida dela, a Lúcia, que é uma Ialorixá, era uma umbanda com Angola. Aqui no Rio chama muito como um bandomblé, que aliás no Rio de Janeiro é muito forte o bandomblé. Dito até na Federação de Umbanda que nós temos contato. É muito forte essa designação no Rio. Seria a macumba carioca, o pessoal de São Paulo chama. A macumba carioca é exatamente essa, o bandomblé. É uma mistura. Eu acho assim, não é aquela umbanda tradicional que eu fui criado posteriormente, que você deve conhecer em São Paulo muitos. Mas foi muito forte, e lá ela fez um ritual que eu fiquei deitado por 24 horas, chamou lá as vibrações, confirmou as vibrações, e a partir daí eu já estava dentro de uma espiritualidade, dentro da Umbanda propriamente dita. Ainda tinha que desenvolver, fazer mais algumas coisas. Parei um pouco, porque eu não aceitava o uso do sangue dos rituais de Umbanda, e como lá puxava a nação, e nação puxa o sangue, sempre o trabalhou, é tradicional, é uma religião muito antiga, e as religiões muito antigas, não só como o candomblé, que vem antes de Cristo, mas também o judaísmo, o muçulmano, eles também usam a imolação do animal.
Não é só a nação de santos. Eu não estou defendendo a nação de santos, mas nós vamos ser justos com todos. Eles fazem. A Umbanda, ela herdou isso realmente da nação, quando o responsável espiritual tem uma formação lá dentro. Ele vem da nação de santo, que é o candomblé, e vai para a Umbanda. Mas foi passando o tempo e eu saí de lá, fiquei frequentando um centro kardecista, mas eu saía do centro kardecista com a minha mão cheirando cachaça. Nossa. Cachaça. Me pergunta, não sei te explicar, era cachaça. Quando não, cheiro de eucalipto, porque até então eu não sabia que era, se trabalhava com caboclo, e tinha cheiro de eucalipto, essas coisas todas. O caboclo trabalha muito com eucalipto, de acordo com a falange, claro. Boa noite, Leila. Aí passou o tempo, fui para o Templo Umbandista, e foi em 83, 84, com a Caminho da Luz, Estava aqui no Rio de Janeiro. Foi? 83 eu estava nascendo, homem. Para você ver, filho, como eu sou velho nisso. Aí nisso eu fiquei no Caminho da Luz, que era um templo que tinha uma movimentação muito grande de médios, eram divididos em grupos de desenvolvimento, tinha um grupo de era uma peneira que era feita até chegar lá na frente. E eu fiquei na casa durante 35 anos. Eu sempre fui muito fiel às pessoas que eu gosto e confio. E com ele não foi diferente. Tive a oportunidade de sair diversas vezes, oportunidades boas que, de repente, eu estaria bem, assim, com uma melhor evolução, talvez, não sei. Mas eu sempre fui fiel à casa, fiel a ele. E isso, depois de uns anos, foi reconhecido. Ele não tinha tempo de ficar com muita gente no pé dele, toda hora falando, porque é muita gente, ele também tem a vida dele, tem aquele negócio todo. E mais do que justo, eu não ficava perturbando ninguém, eu ficava no meu canto, fazendo a minha parte no meu desenvolvimento. Aí um belo dia, ele comentou que eu já estava em condição de trabalhar, e ele abriria uma turma num sábado. Seria um sábado por vez. Bem, eu entrei nesse grupo que ele abriu, mas só fiquei um sábado. Ele não quis me deixar mais no sábado. Não, você vai ter que ir para a segunda, ficar toda segunda-feira trabalhando. E fiquei aí 20 e poucos anos fazendo essa atividade direto, praticamente sem faltar. Trabalhei até doente, para não deixar cair a peteca, não deixar a responsabilidade. A minha responsabilidade é uma coisa muito importante para mim. Eu sempre, como eu te falei, eu gosto muito de cumprir o que eu faço. Fazer as coisas certas, o mais certo possível. Fiz de tudo. Consegui, assim, eu consegui, assim, não por minha procura, mas ele viu a minha capacidade, ouviu, não vou dizer capacidade, mas viu o esforço que a gente emprega, não só eu, quase todos os médios lá da casa, isso vamos ser justos nesse ponto. Mas ele, quando saiu o pai pequeno da casa, que é o segundo responsável da casa, abriu-se uma vaga. Só que ele resolveu, nessa vaga, dividir em grupos. E eu fiquei responsável, junto com ele, num ritual que a casa tinha, chamava de imantação. Imantação é uma espécie de uma deitada que a pessoa faz para todas os orixás e vibrações. É um conhecimento que ele trouxe e adaptou no Brasil quando ele esteve no Tibete. Ele teve a oportunidade de ir no Tibete, ficou 2 anos e meio num mosteiro. Lá ele fez cursos de religião, inclusive a religião de lá. E, por coincidência, o mentor espiritual dele, que é o Caboclo da Lua, numa das encarnações foi um monge tibetano. Só que na Umbanda ele vinha na humildade de um caboclo. Ele vem na humildade de um caboclo. E ele, entre outros conhecimentos, ele adaptou a nossa Umbanda a alguns conceitos que ele chamava de Umbanda esotérica. Então, meu caminho foi esse até o falecimento dele em 2018.
ele assim, ele demorava muito para coroar uma pessoa, para tornar a pessoa babalorixá. Demorava muito, a forma dele agir. E eu já estava prometido desde 2014. E ele falou comigo, assim, um pouco antes de morrer, eu tenho que te coroar até julho, porque julho vai acontecer uma coisa muito séria aqui na casa, e você tem que estar pronto. Meu amigo, aconteceu. Ele faleceu. Foi impressionante. Bem, passado, a casa era para estar fechada, conforme eu soube, conforme documento que foi deixado na casa, mas a casa continua aberta, mas não frequento mais a casa. Eu estava lá pela espiritualidade e com ele. Eu, através de uma grande amiga que eu tenho, uma Yalorixá, Carita Mariossa, que deve estar aqui presente com a gente, ele trabalhava comigo lá na casa, com o Caboclo Roxo, de Dona Iá, Cabocla Jupira. Ela procurou uma Yalorixá que foi da casa, e já tinha saído há 20 anos. E nós, do Caboclo Araci, a Dona Zilaí Madeira, uma professora do colégio público aqui do Rio, aposentada com 80 e poucos anos. E quando nós chegamos lá, fui lá em outubro, ele morreu em julho, fui lá em outubro visitá-la. Ela me convidou, ela veio para lá comigo, conversou comigo, um lugar muito humilde, muito simples. E ela virou para mim, depois do final de uma sessão, da primeira ou da segunda sessão, agora não estou lembrando. Olha, Cláudio, vem falar comigo. Seu Guaraci mandou um recado para você, mas primeiro ele falou comigo. Eu falei, seu Guaraci é o mentor espiritual dela, acabou com Guaraci. Esse filho tem que fazer coroa. O caminho dele é a coroa, não tem jeito. Em outras palavras, ela quis me dizer isso. E vai dar recado para ele. Eu vou fazer a coroa dele. Cara, eu chorei muito. Chorei muito. Porque era um reconhecimento da espiritualidade. Pelo amor, pela dedicação, pelo comprometimento, pela responsabilidade que eu sempre fiz dentro da Umbanda. Sempre fiz na minha vida, mas da Umbanda realmente foi tudo para mim nesse ponto. E hoje eu estou aí com a mestra Carla, dando um apoio também nas terapias holísticas, né, no Reiki, aprendendo muito com ela. Um aluno, sempre aprendendo. E tenho muita gratidão hoje com ela, porque ela me abriu os caminhos, me abriu umas portas que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer. Eu sabia que a minha vida era um caminho, ia mudar alguma coisa. Mas eu nunca imaginei que seria pelo caminho do rei. Eu também não questionei a espiritualidade, eu gosto das surpresas boas, assim, e foi realmente uma surpresa muito agradável. O rei tem sido, olha, o rei e todos os sistemas de energia, que aos pouquinhos eu estou aprendendo, estou galgando, realmente é maravilhoso. É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. A gratidão à mestra Carla, por certeza ela deve estar presente. Já falei isso para ela mais de uma vez. Mestra Carla, ou menina, ele olha para chamar ela de menina, que era bem mais nova do que eu. Aí eu falo assim para ela, imagina, à noite, uma rua, você é um poste de luz, você joga a luz para tudo que é lado, você ainda vai ajudar muita gente. Já está ajudando e ainda vai ajudar muita gente. Não se esqueça disso. Você é esse poste de luz, essa energia que ilumina. E você está criando mais postes de luz. E essa corrente dessa luz é Deus, o nosso Pai Oxalá, sincretizado em nosso Senhor Jesus Cristo. É essa força que a gente tem que buscar de dentro da gente
mas não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. Eu te garanto, meu amigo, você está me conhecendo há pouco tempo, eu passei muita dificuldade. Eu sofri muito problema na casa que eu estava há 35 anos, por ser do lado dele. Você não tem noção do que eu passei na minha vida. Tem coisas e uma hora aqui, duas, três, não vai. Mas eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva. Pelo contrário, serviu, eu agradeço, porque serviu como aprendizado. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Vi meus erros também. Como eu cometo erros, Aberto? Eu sou humano. Eu sou humano, eu sou cheio de falhas. Mas hoje eu tenho eu galguei um degrau um pouquinho maior. Que a mestra Carla me ensina, que o rei que me ensina, que o Karunaki nos ensina, que é amar. O rei que é amor. Quanto mais alta a espiritualidade, Harley, eu já percebi isso, mais o amor é irradiado. Há muito tempo atrás, eu, no momento de meditação, eu vi uma vibração dentro de uma cachoeira. Ela usava uma roupa azul e amarela, com detalhes brancos. Mas, rapaz, era tanta irradiação de amor que eu não compreendia na época. Até me senti eu estava muito ainda agregado a essa energia que a gente está aqui no dia a dia da vida. O que aconteceu? O reiki, como os rituais da Umbanda também propiciaram isso para mim, mas o reiki, ultimamente, nesses últimos tempos, me impossibilita o quê? Até faço um convite aos meus irmãos umbandistas que estão ouvindo, muitos do A Caminho da Luz devem estar aí presentes, eu mandei para vários. Tentem aprender o reiki ou tentar passar numa corrente de reiki, para vocês sentirem. Aquela sensação da imantação que nós tínhamos no Caminho da Luz, a sensação do reiki, gente. Aquela, eu ficava lá com vocês, é a mesma sensação, só que agora é diferente. Não tem aquela ritualística que nós tínhamos na imantação, na Umbanda, que é um ritual maravilhoso, completo, nível de energia absoluto, mas também tem muita energia, é uma maravilha. E reiki, para mim, é a própria manifestação de Deus. Esses sistemas de energia, alguns são, nós denominamos de reiki, outros têm outras denominações, lá no Oriente, como outros sistema javanês, sistemas tibetanos, outros sistemas que existem, que agora não vale a pena entrar no detalhe, são um somatório de energias, são um somatório de vibrações. E o que, afinal de contas, o que é o universo? Se existiu o Big Bang, se existiu tudo que nós escutamos por aí, essa explosão cósmica, existe então o quê? Energia, frequência, e nós estamos sendo bombardeados nesse exato momento, há bilhões de anos, com esse Big Bang que aconteceu. E o que é o Reiki? É canalizar uma parte dessa energia cósmica. O que é a Umbanda? O que é o Orixá na Umbanda? A Orixá na Umbanda é essa canalização específica de determinadas frequências dessas energias, cósmicas também. Sendo que o somatório de todas elas, todas, é Deus, é o nosso Pai Oxalá. Não te Gosto de cortando, falar, né? Drica Rei, dizendo aqui, pontuando algum tempo, né? Que conheceu você no Caminho da Luz, né? Teve o prazer de conhecer você lá e está te agradecendo. Quem? Drica Rei. É a Adriana. Hoje é uma amiga nossa. Ela foi consulente da minha entidade de trabalho no Caminho da Luz. Ela, parece que a família dela ia com ele, com o meu caboclo. Eu trabalhava de frente com o caboclo na linha de Umbanda, lá no terreiro.
E eu acredito que ela, como outras pessoas, dentro daquela corrente que o Caminho da Luz se propõe a fazer, se foi muito beneficiada. Como todos nós, direto e indiretamente, éramos beneficiados. Olha, se que É apareceu, a melhor professora é minha filha, tá? a Daniele Magalhães. Magalhães, minha filha. Uma das revelações da poesia no Brasil, dito já por grandes escritores do nosso país, até de fora também, né? Bom saber. Propaganda à Vamos parte, tá? ver. Por favor. Não, mas a gente pode trazê-la também aqui no Terapiando com Equilíbrio para falar a respeito dos trabalhos dela, Ela é uma se pessoa ela quiser. maravilhosa. Hoje a Daniele tem o doutorado completo. Ela se formou com doutorado, com 30 anos de idade. Daniele hoje está fazendo pós-doc e é uma pessoa muito ativa junto com o marido dela, o Alberto Pucheu, que é um poeta e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles fazem um trabalho muito bonito de valorização do que a sociedade não valoriza nesse mundo, que é o pobre, é o negro, essas diferenças sociais, essas diferenças que a gente vê por aí, a gente tem que conviver, mas tem que conviver até quando? Porque essa diferença cada vez mais aumenta, as pessoas que nunca tiveram oportunidade praticamente não têm, e a Daniela e o Alberto fazem um trabalho muito bonito quanto a essa parte. Realmente, os poemas deles são poemas, eles dois, são poemas muito fortes. Eles agora foram em Franca, em São Paulo, foi no final do ano passado, e eles reavivaram o Alberto e Daniele, no caso, o professor, um poeta de Franca, o Carlos Assunção, que saiu até uma reportagem na Folha de São Paulo falando sobre ele. Um poeta de 92 anos, negro e esquecido. A Globo News, depois da reportagem que o Alberto fez com ele, a Globo News foi lá, em Franca, entrevistar ele. Você tem ideia. E nós temos que valorizar a nossa cultura. Eu sou brasileiro, eu sou branco, eu sou negro, eu sou mulato, eu sou índio, eu sou Brasil. A minha religião é uma mistura, de todas essas filosofias que foram agregadas à nossa cultura. Na nossa Umbanda nós temos, o exemplo maior, a Umbanda, como o Dr. Rob falou na última live, nós somos uma religião brasileira. Ele falou perfeito, foi perfeito. Aliás, de tudo que ele falou foi perfeito. A nossa religião é brasileira. Eu trago a minha raiz africana, trago a minha raiz oriental, trago a minha raiz do Oriente Médio, trago a minha raiz europeia, trago a minha raiz do mundo inteiro para agregar a nossa cultura. Nós somos formados por várias culturas. O próprio candomblé no Brasil é uma mistura de várias tribos diferentes que vieram para o Brasil sofrendo dentro do navio negreiro. Muitos não chegaram ao Brasil. Me parece que mais de 2 milhões morreram e foram jogados ao mar. Tá? E vieram para cá e aqui tiveram, o português misturou as culturas, com medo de quê? Se houvesse uma união e houvesse uma rebelião. Sabe? Então, eu bato palma para o Daniel e para o Alberto em defender o próximo, defender, sabe, aqueles que não têm voz dentro da sociedade. E é o momento que a gente tem que ter. É o momento. Você não vai se arrepender quando você conversar com o Alberto e com a Daniela. Isso realmente são maravilhosos. Então, antes de mais nada, Francisco, já fica aqui o meu convite para a Daniele. Por favor, nos chame lá no nosso direct, tá? Vamos bater um papo a respeito, vamos ver o que nós podemos falar na live, inclusive, para diferenciar um pouquinho também, não ficar só falando de terapias, né? A gente sabe que claro. Chega um momento que é cansativo e às vezes trazer um assunto novo, abordar novos pontos. Então, o que você faz no esoterismo, você faz um refresh. Você está revitalizando a energia. Se você sempre fica num campo de energia, sempre no mesmo assunto, você cria um campo de energia, ou você entra dentro do campo de energia daquele assunto.
No momento que você sai do assunto e entra em outro assunto completamente diferente, você já entra num outro nível de energia e de vibração. Quando você volta àquele assunto que você estava falando, você volta com uma energia renovada. Então é sempre bom haver essa variação, não é oscilação, essa variação de assuntos. É interessante a nível esotérico, né? Falando. Você me desculpa, na conversa eu não estou lendo nada aqui que o pessoal está botando. Fica tranquilo, Acho eu que está vou um pouco acompanhando nervoso. aqui o pessoal. Faz parte, Francisco, faz parte. Então vamos lá. Vou encurtar um pouquinho. Então, de todo esse período que você tem, hoje você está, né, junto às terapias holísticas, né, o Reiki, né, Sim, está conhecendo alguns outros sistemas energéticos, assim como dentro sim. da Umbanda a gente tem o passe magnético, tem o passe de imantação, tem diversas coisas, né? E Uhum. aí, como você mesmo falou também, nós temos o ponto no qual o caminho é um único caminho. É chegar sempre ao mesmo ponto, independente de nome, independente de religião. O caminho único é chegar a Deus, né? Perfeito, é verdade. Então, não importa se é pelo reiki, não importa se é pela Umbanda, não importa se é pelo Candomblé, não importa, seja por onde for. Não, claro que não. O ponto principal, acho que de tudo isso, é fazer as coisas de forma com amor, né, na verdade. Assim como nós às vezes ressaltamos em algumas das lives, o principal ponto em tudo isso, tudo que nós fazemos, todas essas formas que nós trabalhamos, é fazer com amor, né? Nos colocar no lugar do próximo ou daquela pessoa que nós estamos atendendo ou que estamos trabalhando a questão energética, mas fazer de uma forma tranquila, amena, né? Levar todo esse trabalho de forma amorosa, para que a pessoa se Sim, sinta à vontade, né? perfeito. A Simone está falando que vai te recomendar floral, Francisco. A Simone mandou uma mensagem para mim sobre o curso de fora. Depois a gente vai bater um papo depois. Estou nervoso mesmo. Vai Um mandar o pouquinho floral para você ficar ansioso. calmo. Hã? Falou que vai te Não te mandar uma ouvi. orientação de floral para você ficar mais calmo. Simone, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu tô assim, vou falar espiritualmente agora. Como nós temos vários amigos espirituais. E cada amigo espiritual, com o passar do tempo, o médium aprende que cada um traz uma forma, um campo de energia. Tem uns que eu sempre próximos de mim que me deixa muito acelerado. Claro, eu fiquei tô um pouco nervoso. Assim, eu gosto de falar, Simone, você não repara, eu adoro falar. Eu adoro falar. Eu brinquei até outro dia com o pessoal do grupo, falei que, olha, 2 horas para a live com ele vai ser pouco. Mas eu gosto de falar, gosto de ensinar, gosto de escutar, gosto de aprender. Eu gosto muito de falar. Aqui em casa, minha esposa sabe muito bem o que eu estou falando. Mas, vamos falar assim para você. Dentro do campo energético, a gente tem a sensibilidade, a gente percebe um aceleramento no campo de vibração, devido à presença, muitas das vezes, de entidades. Eu não vou mentir a você. No momento que eu estava me concentrando para me preparar para a live, quem eu senti é exatamente a vibração que me acelera um pouco mais, tá? Então, eu devo estar um pouquinho mais acelerado até por isso. Eu estou até calmo, estou falando legal, não estou gaguejando. Gaguejando é pior, É. seria pior. Mas eu percebo isso de mim. É isso, com o passar do tempo, eu aprendi. Mas isso é vivência, né? Isso é a vivência que a gente aprende com a época, com o tempo. Só o tempo. Inclusive, não fugindo do assunto, como o Francisco já me disse, né? Eu vou reforçar aqui, é aquela velha história. Somos professores e alunos ao mesmo tempo, né? Sempre. Então, sempre estamos ensinando ou aprendendo algo. Isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada, né?
E aí, sempre que alguém chega nessa nossa caminhada, se é para agregar, ótimo, né? A gente fica tranquilo, fica sossegado. Agora, se não é para agregar, a gente vai deixando de lado e vai deixando para trás. Mas Tá sempre certo. que é para agregar, isso faz parte. Então a gente aprende e ensina. Robson, acabou de entrar aí. Boa noite, Robson. Tem um pessoal que deu boa noite. Deixa eu só ver aqui, Francisco, para a gente não perder, tá? Ah, tudo bem. Deixa eu só ver quem foi. Uh, a Aymara, a Suzy, são pessoas que nos seguem. A Aymara também faz parte ali do nosso círculo, né? Uhum. Boa noite, Robson. Então, voltando ao assunto, né? Por exemplo, dentro da Umbanda, Francisco, a gente sabe que tem todo o plano espiritual auxiliando, né? Tem todo um trabalho que é feito pelo plano espiritual antes de se iniciar uma gira dentro do terreiro, né? Inclusive dos médiuns, a preparação que eles fazem, né? Então, o que eu gostaria de saber, se é que é possível responder, porque talvez não seja. Mas, por exemplo, sabemos que toda essa energia que trabalha ao nosso favor, não só dos médiuns que já estão na casa, mas também daqueles que vão em busca do auxílio, alguns conseguem algumas curas que talvez seriam impossíveis se não tivesse a própria fé e se não tivesse o amparo do plano espiritual, né? Acho que isso são alguns pontos que a gente pode levantar, né? Inclusive, eu poderia dizer de uma situação que ocorreu com o meu filho. Geralmente acontecia o seguinte: meus pais pediam para ele ir para lá, né? E aí às vezes a gente falava para ele: não, você não pode ir hoje por isso, isso e isso. E em uma determinada situação ocorreu um acidente. Ocorreu da mesma forma. Meus pais pediram para ele ir. Aí eu e Cristina acabamos nos alterando um pouco em relação a isso. Ele acabou que ele foi para a casa dos meus pais. Próximo à casa dos meus pais tem uma praça, né, com brinquedos de gangorra, balança, essas coisas para as crianças se divertirem. E nesse dia, inclusive, não estava ventando, não estava chovendo. Um galho de uma árvore escorregou, de uma árvore que já tinha quebrado, eles já tinham podado, escorregou, que tinha ficado preso numa outra árvore e entrou no couro cabeludo dele assim por trás. Ah, Então o que acontece? Conforme ele bateu, ele entrou pelo couro cabeludo. Até então, o que aconteceu? A gente sabe que a questão da região da cabeça é uma região que tem muitos vasos sanguíneos. Então é um ponto perigoso aqui, porque pode gerar uma hemorragia por qualquer detalhe. Isso o médico explicando, né? E aí eu entrei na sala de cirurgia com ele, né? Depois de a gente correr para um hospital, ele foi transferido porque não tinha o médico para o suporte. Aí ele foi transferido, o médico atendendo ele falou assim para o meu filho: ó, eu vou deitar você aqui, tá? E aí eu vou colocar esse pano aqui no seu rosto para você não ver, mas eu vou dar uma picada aqui na sua cabeça para a gente tirar esse pedacinho do galho que ficou aí. Um pedacinho assim, de 5 centímetros. Poderia ter feito um estrago na cabeça dele, mas não fez. Por quê? Posteriormente, um dos mentores da Cristina veio nos orientar e falar o porquê daquela situação, né? Então, eram alguns pontos que nós precisávamos mudar em relação à tratativa do nosso filho e também para que os meus pais pudessem entender que quando nós falássemos que não era o momento, ele não iria. Então, a partir daí, eles eles compreendem que quando nós falamos, por exemplo, eu e Cristina falar, ó, o João não vai poder ir hoje. Ok, ele vai quando ele puder. Mas o médico, enquanto estava fazendo retirando o pedaço do galho que estava no couro cabeludo, ele estava falando. A região da cabeça é uma região que tem muita ligação de vasos sanguíneos. E qualquer uhum. coisa que geralmente corta ou bate ou faz qualquer dano aqui, gera uma hemorragia às vezes muito grande. Quando ele tirou,
Ele falou, o que pode ocorrer, pode ser que ocorra uma hemorragia. Mas como a gente vai tirar de forma rápida, né, não vai deixar muito tempo, a gente consegue controlar. Ele tirou o galho, e o que aconteceu nesse ferimento? Nem sangrou, Francisco. Ele simplesmente tirou o galho, como se fosse, por exemplo, de uma parte da pele que não tem muita ligação sanguínea. Então ele tirou o galho e ele nem sangrou, literalmente. Só ficou marcado o próprio galho da árvore, ficou marcado com sangue, né? E aí você fala, isso não foi obra do plano espiritual para não acontecer o pior ali? Então tem algumas coisas que a gente precisa, né, levar em consideração. Sim, verdade. Levar ao pé da letra que, se não é o plano espiritual nos auxiliando, nos protegendo, trabalhando a nosso favor, teria estragado com tudo ali. Isso a gente aprende só vivendo, né? Então, esse é um ponto que nos marcou muito, né? Esse dia, desse acidente que ocorreu. Solta o fio do meu fone mal e... Peraí, gente, que meu visitante está correndo com o meu fone. Solta. Esse par de graça. Então, acho que esse ponto em questão de curas, né? A gente precisa levar muito em consideração, porque mesmo que você não receba a cura naquele momento, o plano espiritual está trabalhando a seu favor, porque você já Sim, está buscando auxílio, né? sim, Que nem Cristina colocou ali, graças a Deus, os nossos amigos de luz estavam lá, fizeram de uma forma como se o médico falando, ele falou assim, ó, é como se tivessem pego uma agulha, por exemplo, e colocado ele de forma precisa, com 100% de precisão, para não pegar nenhum desses vasos que pudesse gerar hemorragia. Então, como é que acontece uma coisa dessa? Se não é obra do plano espiritual trabalhando ao favor. verdade. Eu tive uma experiência quando eu era muito novo também, estava começando na Umbanda. Eu estava fazendo pré-vestibular. Aí eu fui pegar o ônibus, fiz o sinal para o ônibus. No que eu entro no ônibus, aliás, quando eu começo a entrar no ônibus, o ônibus sai e me leva. Eu bato a minha perna no ônibus e abre um pedaço. Nisso, aquela senhorinha que eu falei agora há pouco, a dona Maria, que me levou no centro a primeira vez, ela morava na rua lá na casa da mamãe, papai. Eu fui na casa dela. Aí ela viu. Só que naquele dia, tinha um rapaz que ia trabalhar na casa dela, que foi sido coroado Babalorixá recentemente, na época, o Marcos. Ele ia trabalhar na casa dela para ela. E ele estava quase pronto. Ele ia trabalhar com o seu Tranca-Rua das Almas. O seu Tranca-Rua incorporou nele e mandou me chamar. O Tranca-Rua olhou para minha perna, fixou o olhar. O que você tem aí, mulher, para ajudar esse moço? Ela falou, não tem pouca coisa. Tem algodão, falou mais alguma coisa lá. Aí daqui a pouco, esse Exu, eu nunca tinha visto isso. Ele se ajoelhou com uma das pernas, saudou a natureza, que é atrás da casa dela, tinha um terreno muito grande. Muito grande. Meu amigo, caiu um coco na hora. Caiu um coco. Pum, no chão. Lá de cima. Ele usou aquele leite de coco para tratar minha perna. E ficou com alguma sequela, alguma outra coisa? Posteriormente, eu precisei fazer uma coisa para mim na parte espiritual até então. Até então nunca tinha feito, né?
E ele foi responsável por cuidar dessa parte. No dia da arriar o trabalho na praia, saímos de madrugada, era na Baixada Fluminense, aqui no Rio, em Duque de Caxias. Nós saímos de madrugada. Naquele tempo não tinha van, só tinha táxi e ônibus. Não tinha Uber, não tinha nada disso. Nós fomos até a Ilha do Governador, que é uma contramão aberta lá de Caxias, é perto, mas é contramão. E nós fomos numa praia. Ao chegar na praia, ia ser arriado um trabalho para Sobaluaê e para Oxalá. Ao chegar na praia, vieram dois cachorros. Não, o cachorro devia ter 1,5 m de comprimento, assim, os dois. Aí os cachorros brincou com a Dona Maria é filha de um Mulu, Baluaê. Os cachorros brincavam com ela, brincou com ela e vieram falar comigo. Me cheirou o Marco e ficaram quietos do lado. O Marco primeiro arriou o trabalho, passou o Baluaê, em direção ao mar. Começou a chamar. Os dois cachorros levantaram da onde estavam e ficaram entre o trabalho e o mar, perto do trabalho. Aí depois cantou para Oxalá, os cachorros levantaram e ficaram atrás do trabalho. Olha o simbolismo. Meu Deus, se isso é mais simbolismo do que isso dentro da nossa religião, pelo amor de Deus. Olha que coisa, olha que mensagem, que recebimento bonito que a espiritualidade através dos animais nos proporcionou. Os animais se levantaram, cantou para o Mulu, muito ligado no sincretismo, São Lázaro, São Roque, né? Os cachorrinhos lambendo as feridas dele. Os cachorros se levantaram quando cantou para ele e ficou entre o trabalho e o mar. Quando cantou para Oxalá, eles levantaram e ficaram atrás. Olha que bonito. E quantos de nós aí, umbandistas, aí, nós chamamos, eu acredito hoje que não na ordem de 500 mil, 600 mil, eu acho que está mais de 1 milhão já, porque a Umbanda está sendo muito, aliás, em São Paulo, estão nos ajudando muito a Umbanda. Está fazendo um trabalho muito bonito. Esse pessoal, principalmente que vem da Umbanda Sagrada, que é do Rubens Saraceni, está fazendo um trabalho muito bonito dentro da Umbanda. Independente se não é 100% igual, não importa. O que importa é que seja Umbanda. E hoje a Umbanda tem, com certeza, para mais de 1 milhão de pessoas que declaram ser umbandista, eu tenho quase certeza. A gente sabe quantos de nós já não passaram por isso. Sim. Isso ou mais coisas. Quantos? Olha como é bonita a nossa religião. Olha a fé. Isso não é uma manifestação de Deus? Então, eu não sei o que é Deus. Somos dois. Né? Isso é manifestação, é na humildade. O Deus, sei lá, eu enxergo essa energia. Eu não vejo Deus como um ser sentado no trono. Me perdoem, meus irmãos, perdoem todos que estão me ouvindo. Mas eu não vejo Deus sendo um homem sentado num trono esperando as coisas acontecerem. Eu vejo, sim, uma baita de uma energia, o todo, no hermetismo, que vem da cultura egípcia, por sinal, fala muito sobre isso. Os princípios herméticos, que são 7 princípios, mas um dos princípios fala o princípio do todo. E o todo é isso. O Deus é o todo, é o todo. Eu não vou dizer para você, o Oxalá na Umbanda representa o cérebro. Dentro do universo Francisco, Deus é o todo. Os orixás da Umbanda, que são frações dessa vibração máxima, que nós chamamos de Oxalá, que são Ogum, Xangô, Oxóssi, Manjá, o Mulu, o Baluaê, Yansan, o San, Nanã, o Xumaré, não importa, o qual mais que chame, não importa, é uma vibração única, que é fracionada nesses orixás que nós cultuamos na nossa religião. Vibração cósmica de nossa mãe Iemanjá. Por que Iemanjá? Uma vibração cósmica que vem do céu e atua no mar, a que nós chamamos de Iemanjá. Vibração cósmica que vem do espaço infinito e atua numa cachoeira é nossa doce e meiga Mãe Oxum.
E por aí vai, cada um dentro do seu habitat da natureza. Saúde, Oxalá é todo. Oxalá atua em todo o corpo do Francisco. Vamos usar como Francisco como exemplo. Mas por exemplo, quem é filha, eu vou dar, isso é até uma dica para uma pessoa que está ouvindo. Filha de Nanã. Filha de Nanã tem uma tendência para ter bursite, hemorroidas, problema de intestino. Tem uma tendência. Então a gente pode tratar com essa vibração ou com o oposto dela para equilibrar o campo de energia da pessoa dentro da Umbanda. Eu estou tratando a saúde de alguém. Eu sou Ogum. Ogum tem tendência a problema de quê? Coração e glândulas endócrinas. Então, vamos trabalhar para diminuir isso. Fazendo o quê? Claro, nós temos que ter uma vida saudável acima de tudo. E não só a vida saudável, temos que ter hábitos saudáveis. E esses hábitos saudáveis, eu acho que começa dentro de casa. Aí que vem Jesus cura na Umbanda. Então, Jesus cura peraí. da Umbanda, ele resgata isso. Antes de você Pode continuar falar. aí, pra gente não perder. Eu vou salvar a live, a gente volta e a gente vai falar do curso, Tudo bem. inclusive desse ponto especificamente de Jesus cura na Umbanda. Tudo Fechado? bem. Ok, estou aguardando vocês então. Então vamos lá, pessoal. Eu vou salvar rapidamente e a gente já volta. Pessoal, estamos voltando. Vamos lá. Aguardar uns instantes. Deixa eu ver se o Francisco já está aqui. Ainda não. Então vamos aguardar. Manda um comentário para eu fixar de novo aqui, para já ficar certinho. Enquanto o pessoal começa a entrar aí, o Francisco volta. Vamos ver. Cadê Francisco? Alguém está dormindo aqui. Temos alguém acompanhando a live. O gato permanece dormindo. Depois de quase querer comer o meu fone. Ele não tem vergonha. Boa noite, pessoal que está voltando. Estamos aguardando só o Francisco fazer a reconexão conosco. O gato é folgado, é assim mesmo. Olha lá, ele só mexe a cabeça aqui, ó. Ele não tá nem aí pra nada. Ele gosta de ficar largado. Então é isso. Cadê Francisco? Francisco acho que não conseguiu conectar, deixa eu ver. Francisco. Francisco. Volta, Francisco. Pode voltar. Boa noite, Alberto. Shelta. O pessoal já está logando de novo. Francisco não está conseguindo entrar na live. Carita. Ué, o que acontece?
Ah, deu ruim. Vamos ver. Não tô conseguindo chamar o Francisco. Francisco, volta, Francisco. Vou mandar de novo. Enquanto o Francisco não entra, tem o curso que ele está concluindo. Ah, olha o Francisco, voltou. Voltou. Desculpa, amigo. Deu certo. Então, eu já ia adiantar, pessoal, voltando, né? O Francisco conseguiu voltar. Então, voltando ao ponto que o Francisco parou. Referente a... Nossa, me fugiu. Jesus cura dentro da Umbanda, mas também tem o curso aí que o Francisco está preparando, né? Para apresentar aí para nós um conteúdo que é de grande, mas grande mesmo, gente. Muita informação aí para agregar ao conhecimento que nós temos, tá? Então eu vou deixar o Francisco falar a respeito, porque ele é o conhecedor e desenvolvedor aí de todas essas informações. Por favor, Francisco, fique à vontade. Vamos lá. Quanto a Jesus na Umbanda. Bem, como nossa religião tem uma formação, ou melhor dizendo, tem uma influência muito grande cristã, católica, até pela herança que os escravos tinham, não podiam cultuar os seus orixás, então eles usavam as imagens dos deuses, dos santos da Igreja Católica, para fingir que estavam adorando aqueles santos da Igreja Católica, mas na verdade, naquele peji, naquele gongar, por debaixo, aqui estava o fundamento, os assentamentos dos orixás cultuados por eles. Eles não tinham a permissão de ter a religião. O escravo não tinha direito a nada. A verdade é essa, né? Não tinha direito a nada. E se criou esse secretismo. Oxalá é a representação máxima de uma espiritualidade dentro dos assim, na Umbanda, como a nossa herança junto à cultura africana. Outros terreiros usam outros termos, como Olorum, tem uns outros que têm uma raiz mais africanizada que usam o Olodumare, mas Oxalá é a nossa essência divina perante a Umbanda. Tanto que 100% dos terreiros usam o termo Oxalá. Não tem terreiro que eu conheça que usa o termo Oxalá. Se existir, me apresente. Esse sincretismo de Jesus, como representação máxima dentro de uma espiritualidade, para a gente, é a representação do amor. Aquele amor compassivo, da mesma nível de vibração, assim vamos dizer, que o Kuan Yin nos proporciona numa filosofia oriental, com aquele amor maravilhoso, aquela energia fantástica que a Kuan Yin nos dá, que é do mesmo nível de vibração, sinto eu, que a vibração do nosso Pai Oxalá é a vibração de amor. E por que não o amor cura? O amor faz tudo. O amor cura uma revolta que gera uma doença. O amor cura uma diferença que pode vir gerar um problema e também uma doença ou doenças. Tudo tem que ser à base do amor. Mas não é um amor de boca para fora, mas é um amor que sai de dentro do peito e irradia para todos os caminhos. É esse amor que Jesus sempre nos ensinou. Sempre nos ensinou. Jesus buscou. Jesus não entendia muito o que ele queria saber e não tinha resposta. Jesus buscou. Jesus também foi um buscador. Tanto que essa história que a Bíblia não fala da vida dele dos 13 aos 30 anos. Você
procure informação. Na Índia, no Tibete, existe vários documentos que tratam a vinda de um jovem de 14 anos para lá. Pelo que eu soube, ele passou antes numa cultura chamada Essênios, que é ali no Oriente Médio, próximo ali da região dele mesmo. É uma cultura de origem judia também. Mas ele procurou aprender, ele procurou estudar, procurou evoluir, como nós hoje fazemos. E trouxe depois, posteriormente, essas informações para cá, complementando o seu nível de conhecimento. Por mais evolução que ele tinha, ele teve que buscar. E Jesus é amor pura. E na Umbanda nós praticamos o quê? É amor ao próximo, é ajuda. Amor ajuda a curar. Tratar bem as pessoas é uma forma de ajudar as pessoas, é uma forma... Quem não gosta de ser bem tratado, tratado com carinho, com atenção, quem não gosta de ter uma atenção, procura um preto velho na Umbanda, vovô com toda a humildade dele, vai dar aquela atenção ao filho, aquele carinho. Uma vovó. Quantas vezes chorei no colo de uma vovó? Meus problemas. Os caboclos, que apesar da forma de que eles se apresentam, aquilo ali é amor puro, manifestado de uma maneira diferente, o nível de vibração é diferente. Mas aquilo é uma forma de amor. Ele dá os caminhos para a gente. A gente, muitas das vezes, não consegue captar o que ele quer ensinar. Que amor bonito você estar na frente de uma criança, aquela criança daquele sorriso, aquela energia, a Umbanda, a criança da Umbanda, ela olha para você com aquele sorriso. Ela ajuda você a esquecer um pouco os problemas da vida. Exatamente. Por que não nossos compadres, nossos amigos, nossos guardiões, Exu e Pombagira, que na seriedade do trabalho deles, é a forma que eles têm, devido ao nível vibracional deles, de atuação do campo vibracional deles, que é denso, é uma forma que eles têm de nos ajudar. Se eles não estão nos ajudando, por que não? É uma forma de amor. Então nós temos, sabe, que bater palma para a Umbanda. A Umbanda não te pede nada. A única coisa que eu vejo na Umbanda pedir é respeito e amor ao próximo. Aliás, o nosso Mestre Jesus sempre ensinou: amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus reduziu os mandamentos de 10 para 2. Amai o próximo como a ti mesmo. A Umbanda aí. Amai a Deus sobre todas as coisas. A nossa Umbanda. O nosso Oxalá. O nosso Jesus aí. Nós temos nossos orixás como vibrações, até como identificação energética. Mas eu parto do princípio que todos somos filhos de Oxalá. No Candomblé, pelo que eu aprendi, os orixás estão, o panteão dos orixás são todos numa mesma linha. Praticamente todos iguais, cada um dentro do seu cada um. Mas nós temos um pouquinho acima a irradiação maior da energia do universo, que é Deus. Que é Oxalá sincretizado em Nosso Senhor, e Oxalá, Nosso Senhor Jesus Cristo, para nós aqui na Umbanda e para todos os cristãos e não cristãos. Porque existem, eu estava vendo um documentário, o respeito que o pessoal muçulmano tem, não tem um livro do Alcorão, parece, eu não lembro exatamente qual foi, e fala do menino, do mestre, do profeta Jesus. Olha que coisa linda, olha que respeito. Olha o respeito. Jesus não me pede dinheiro, Jesus não me pede nada. Jesus não está querendo nada de mim. Ele quer que eu siga um caminho que
que a experiência dele fez ele chegar onde ele chegou. Ele está te dando a dica, ó, o caminho é esse. Resumido em 2 frases. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Eu acho que finaliza Jesus isso. Jesus na Umbanda, para mim, é isso. Jesus é o corpo todo, é o todo. Os nossos orixás, eles são segmentos de uma única vibração. Quanto a... Com licença. Fique à vontade. Enquanto o Francisco molha a goela. Francisco, não esquece, conta para nós a respeito desse seu curso aí, para o pessoal saber. Sim. Esse curso é o seguinte, esse curso ele tem origem numa canalização feita por uma mestra, Leilane Castro, aqui do Rio de Janeiro. Ela fez uma canalização de um símbolo. O nome do símbolo é Jesus Cura. E é um símbolo que, na verdade, é uma preocupação de você voltar a ter determinados... a aprender a usar o símbolo e voltar com esse símbolo a ter determinados hábitos que as famílias, em geral, perderam. Hoje em dia, o segmento família é um segmento... Aliás, família é uma coisa muito segmentada hoje em dia. A vida fez com que a família se dividisse. Os hábitos antigos, tá? Que é aquele hábito de você tomar café da manhã com a família, almoçar com a família, conversar com a família, bater o papo com a família, isso está acabando. Isso praticamente acabou. Talvez, com essa Covid-19 aí, destruindo vários lares, fez, de uma certa forma, as pessoas se aproximarem mais, apesar da distância. Mas dentro de casa, ou de repente uma aproximação maior. O Jesus Cura na Umbanda, você tem uma preocupação de aprender o símbolo e saber utilizar o símbolo para o seu benefício próprio, benefício dos seus familiares e de todos que nos são caros. Só que me foi proposto por um xamã da mestra Carla que esse curso fosse adaptado à Umbanda. Aí eu cocei a cabeça. Meu Deus, a mestra Carla me arrumou outro problema. O que eu vou fazer? Meu Deus, ela é danada. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Rapaz, é interessante. As coisas eu me concentrei, puxei a vibração, pedindo orientação. E a orientação veio. A orientação foi manter o que foi ensinado no Jesus Cura, que é o curso de um dia só. Para Jesus Cura na Umbanda, adicionando elementos da Umbanda que podem ajudar um pouco mais essa relação família, relação amor próprio, relação amor em geral, mas um amor, enfatizar o amor família, o amor próprio. Sabe, uma coisa que sabe, o nível de pessoas com depressão agora na Covid foi algo impressionante. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso. E, sabe, tá faltando diálogo na família. Tá faltando as famílias serem famílias, como tradicionalmente são. Então, esse símbolo, trabalhado na pessoa, a pessoa vai começar a
ter uma possibilidade, dentro de um trabalho mental, de exercitar a sua parte mental e utilizar esse símbolo para seu benefício próprio e benefício de outros. A finalidade basicamente é essa. Claro que existem determinadas situações que a gente pode agregar ao símbolo que nos facilita ainda mais o fluxo de energia. Por exemplo, desde o início dos tempos, o homem toma banho de ervas. Sempre. Não é uma premissa somente da Umbanda, dos cultos afros, não. Isso é antigo. Os egípcios tomavam banho de ervas. Então, todas as culturas que eu já estudei, teve um período da minha vida que tive que estudar magia de várias culturas, magia mesmo. Se banhavam com ervas. A Europa, não precisa nem falar, a mestra Ana está aí, melhor do que eu para falar sobre o assunto. E o Egito até, inclusive, entrou nos assuntos sobre até essências, uso de essências para banhos e energizar ambientes. Essências. E por que não a gente trazer isso para o seio da família? Claro que a gente trabalhando com determinadas ervas específicas, nada pontual, porque não há necessidade, aqui ninguém, cada um frequenta, os que são bandistas, frequentam as suas casas e já tem um procedimento, cada um procede conforme a sua casa. Porém, a gente vai dar uma orientação como preparar um banho, como ajudar a pessoa, depois do banho, a se trabalhar mentalmente, a trabalhar com símbolos. Vamos ativar a vibração desse símbolo? Eu vou ajudar, é muito simples. Vamos nos energizar, vamos trabalhar essa energia, direcionar essa energia. É a energia de Oxalá. É a única energia na Umbanda que não se trabalha com um polo negativo. Sabia? Porque tudo no universo é duplo. Tudo tem um polo positivo e um polo negativo. Mas Oxalá é a única energia que não se trabalha. Oxalá é o todo. Não se trabalha com Oxalá. Essa é uma dica de magia, né? Na Umbanda. Na Umbanda não se trabalha no negativo, em hipótese alguma. Muito menos Oxalá. Mas o duplo da vibração, existe. Os dois polos da vibração tem que ser considerado numa ritualística de magia dentro da Umbanda. Não adianta eu só fazer, um exemplo, arriar um trabalho para Oxóssi se eu não trabalho o duplo do Oxóssi. O outro lado da vibração. Eu tenho que equilibrar os polos da vibração. Só que Oxalá, ou seja, existe na essência um polo negativo e um polo positivo. Só que Oxalá é puramente positivo. Então, a nossa proposta é exatamente ensinar o caminho das pedras para a gente obter a melhor resposta possível desse símbolo que a gente vai aprender no curso. É um único símbolo, é fácil de trabalhar, não tem mistério nenhum. No curso também fala alguma coisa, já que você está se falando sobre Umbanda, vai se falar também sobre um pouquinho da história da Umbanda. Por que a Umbanda surgiu? A gente sabe como surgiu a Umbanda. Você escuta a história do Zélio de Moraes, todo mundo contando essa história. Mas ninguém conta que antes do Zélio de Moraes já tinha manifestação de Umbanda. Não em forma de terreiro, mas naqueles antigos rezadores que incorporavam a entidade de Unjade, entidade de Umbanda, para fazer caridade, fazer reza, passar um banho, limpar o caminho de um filho, de uma pessoa necessitada. Aqui no Rio de Janeiro, eu sei pelo menos 2 casos. No município de Belford Roxo, tinha o seu Orlando da Cobra Coral. Cobra Coral, porque era o caboclo dele, meu pai, que trabalhava, fazia em 1896. Umbanda é de 1908.
Então, ó, já tinha, já. E quantos no Brasil já não tinha? Quantos em São Paulo já não tinha? Imagina no Nordeste, no Norte, Nordeste com Catimbó, quantos rezadores já não existiam? Ah, mas não é nome de Umbanda. Mas está, de uma certa forma, interligada. Então, a nossa proposta é essa. A proposta é passar a pessoa o aprendizado do símbolo, conhecer o símbolo, conhecer um pouquinho de alguns milagres de Jesus, umas coisas, e falar mais alguma coisa de Umbanda. A partir daí, vamos falar algumas coisas sobre ervas, aplicações de essências. Claro que vai ser algumas essências que a gente vai falar, a gente não vai entrar em muito detalhe, porque essência é um assunto que requer mais tempo. É essência usado na magia e também em banho. Não é placebo. Não é placebo. Eu convido a qualquer um de vocês que não conhece a essência, pega a essência de alfazema, que na escola que eu aprendi, a essência de alfazema é vibração do Oriente. Bota 7 gotinhas, dilui ela num litro d'água. Os que gostam de tomar banho na cabeça, que não há problema nenhum, porque a energia entra nesses 3 chakras, frontal, coronário e na glândula pineal. Então nós absorvemos a energia cósmica aqui. O chakra principal é esse, onde mais tem pétalas. No frontal, na glândula pineal, que é a interseção dos meus 2 dedos. Ela está concentrada aqui, a interseção desses meus 2 dedos. Toma um banhozinho depois de um dia de trabalho. Você vai dormir direto. Você vai dormir direto. Entendeu? Então a gente propõe isso, esse ensinamento. Os que não conhecem a essência é um aprendizado novo. Se vai usar, se vai absorver ou não, use, se não for usar, tudo bem, mas serve como um aprendizado. Muita coisa da Umbanda que eu escuto de outros irmãos, eu não uso, mas serve como um aprendizado para mim. Como eu falo, eu estou sempre aprendendo. Então a nossa proposta é mais ou menos essa. É passar isso, e no final, a gente vai tentar fazer. Tentar não, a gente vai fazer uma iniciação à distância, tá? Trabalhando as vibrações ligado à vibração do Oxalá, o mais próximo possível que a gente conseguir entrar em sintonia, porque é uma vibração muito alta. Eu tenho que estar muito bem preparado para entrar em sintonia com essa vibração. É uma vibração muito alta. Oxalá é Pai de todos. É uma vibração altíssima, vibra numa frequência muito alta, mas a gente vai tentar, na medida do possível, trazer o mais próximo possível essa energia para todos nós. Vou me preparar muito, são 3 dias pelo menos antes da canalização. Mas eu acho que vai ser legal, acho que o pessoal vai gostar. Com certeza. Mas se quiserem entender o porquê, tudo isso, o Francisco explica só lá no curso. Francisco, uma pergunta que o Robson levantou para nós aqui. Um médium pode receber outro orixá que não seja aquele que foi dado a obrigação e feito a sua coroa? Eu não entendi a pergunta. O médium pode receber outro orixá que não aquele que foi dada a obrigação, que foi feita a coroa? é uma pergunta, né? Isso. Eu vou explicar. Foi o Robson? Robson, olha só. Eu venho de uma Umbanda que você recebe na sua cabeça, na sua coroa espiritual, além de uma vibração de Oxalá, assim, eu falo assim, você entra em sintonia com seu pai e sua mãe de coroa apenas, tá? Mas o meu preparo espiritual, o meu último preparo espiritual que eu passei, a minha Yalorixá, que me preparou como Babalorixá, ela conversando comigo, eu falei assim com ela, Babá, eu sou de Ogum, a Xangô é muito forte comigo. Aí ela falou assim, meu filho, o seu caboclo é de Xangô. Eu falei, sim, mas a vibração que eu sinto não é o do caboclo. É uma vibração mais intensa e muito pesada para seu caboclo. E não é o Exu.
Ela falou, olha, quando o médium está bem preparado, pode receber vibrações de outros orixás mais próximos a ele. Então seria o seguinte, seria como se fosse o pai e mãe de coroa e os outros dois orixás que chamam de Juntó. Aqui no Rio falou que Juntó seriam dois. Em São Paulo que Juntó é um, não é isso? Acho que pelo estudo do Rubens Saraceni, se eu não me falha a memória. Se eu estiver enganado, eu peço até para alguém me ajudar. Mas então, eu venho de uma Umbanda de 35 anos me ensinando que não tem o Juntó. Porque a Umbanda te propicia pensar nisso. E a orientação era: o que você sente de outro orixá é uma entidade sua, que vem na vibração de outro orixá. Você é um rádio. Você pega você entra em sintonia como um rádio, melhor em algumas rádios e pior em outras rádios. É a mesma coisa. Você entra em sintonia com umas vibrações melhores e outras piores. Por exemplo, eu não sinto muita vibração de naná. Eu sei, eu sinto. Mas eu não sinto com tanta intensidade como o Ogum. O Ogum chega arrebentando. O Ogum chega um troço. O Xangô já sei forte pra caramba também. Aí ela comentou isso comigo. Isso para mim, dentro dela, que ela veio da mesma escola que eu vim, ela me falou isso, que o médium bem preparado, tarimbado ou bem preparado também, ele pode sim até incorporar uma outra vibração que possivelmente está junto na coroa dele, pode estar na coroa dele. E, por conseguinte, eu tenho realmente a percepção desse orixá. Entendeu? Então, agora, o meu aprendizado era um só orixá. O pai masculino, o gênero masculino, e a mãe, né, o gênero feminino. Mas, posteriormente, eu aprendi isso com ela. Deu para entender, Robson? Bom, o Robson, não sei se ele está aí, Francisco, mas a Carla falou que explica muita coisa. O Robson, talvez, se ele não estiver, depois ele vê lá no nosso canal do YouTube, que a gente deixa Não, salvo qualquer coisa ele também. fala comigo, tá com a gente. É, e aí ele vai acompanhando. Mas eu acho que ficou bem claro. Pode ter uma entidade que venha na vibração de outro orixá, bem próximo de você, e assim ele pode sim. A Carita está falando ali. Sim, exemplo, o falecido Baba Paulo é o Gunco Emanjá, mas o mentor dele espiritual era um guia, era um caboclo, que aqui no Rio aqui a gente aprendeu a separar. Guia é um só. Os outros são protetores. Mas estão, aqui no Rio também se fala, muitos lugares falam os guias. Lá no centro, ele já tinha uma nomenclatura diferente. Guia é o que vai te guiar durante essa encarnação. E os protetores são as outras entidades que vêm na sua faixa vibratória. Então, por exemplo, o Baba Paulo, Ogum Iemanjá, tinha um caboclo de Oxóssi, que é o caboclo da lua. Entendeu? O caboclo da lua é de Oxóssi, não é de Ogum. A vibração originária, que também tem isso. Existe a vibração de origem e o desdobramento da vibração. O que é desdobramento da vibração? É provado cientificamente por Camille Flammarion, no Espiritismo Científico, que uma falange de espíritos tem aproximadamente 400 mil espíritos. Isso é provado cientificamente em laboratório por Camille Flammarion, um cientista muito famoso francês. Então, dentro de um nome Caboclo da Lua, existe aproximadamente 400 mil espíritos que vêm com essa denominação, debaixo do chefe da falange, que chama Caboclo da Lua. Só que esses espíritos podem ser de Xangô, podem ser de Ogum, podem ser de Pombaluaê, ou Mulu. Porém, eles têm o grau de vibração, de evolução espiritual para ser um falangeiro, para fazer parte da falange do Caboclo da Lua. Posteriormente, evoluindo, galgando outros graus, ele pode chegar a ir para outras falanges até chegar, como na Umbanda explica, ao falangeiro de Orixá. A Umbanda não tem
A Umbanda não recebe orixá, recebe falangeiro de orixá. Uma coisa é o Francisco sentir o caboclo de Xangô. Outra coisa, amigão, é sentir o falangeiro de Xangô. Cara, é bem diferente. É bem diferente. Entendeu? Entendeu? Tudo vem direto da linha de Xangô. Porém, são graus de vibração diferentes. São graus diferentes de vibração. É o caboclo que amanhã ele vai se tornar um falangeiro. Depois de falangeiro, e olha, eu acredito, eu tenho uma teoria meio doida, tá? E eu acredito piamente que esses falangeiros, esses graus, até mesmo vários caboclos, preto velho, como nós denominamos esses espíritos de mais evolução na Umbanda, vivam num plano, mas, olha, até duvido de outros planetas até. Porque o grau de evolução desses espíritos é muito grande. O que fica nos acompanhando no dia a dia, os nossos protetores, que é o do dia a dia, é aqueles espíritos que ainda eles estão no processo evolutivo, como todos nós, porém eles ainda estão ainda na Terra, assim, entre Terra e o céu. Vamos falar assim, tentando explicar mais simples. E agora um orixá, ou um falangeiro de orixá, amigo, a gente tem que ter um preparo muito grande para incorporar. Muitas das vezes, eu vou falar uma coisa, vocês me perdoem, mas eu gosto de falar, né? Mas muitas das vezes, tem pessoas que estão pensando que está incorporando um Xangô, um Omulu, às vezes um caboclo que está ali. De uma alta vibração, não resta a menor dúvida. Porque tem que ter um preparo, e esse preparo é uma coisa com tempo, com as iniciações, com os amacios, como é feito na Umbanda, como os rituais de deitada na Umbanda que nós também usamos, que são deitada de imãs, nós chamamos de imãs, porque nós não chamamos de comida, porque santo não come. Então nós chamamos de imãs vegetais. Santo não come, aquilo dali é uma alquimia, é uma mistura de elementos que produz uma vibração, produz uma energia. Aquela energia vai ser usada pela entidade para trabalhar algo que você pediu. A entidade não chega lá. Quando eu era novo, uma senhora lá em Caxias virou para mim, eu vi o Exu comendo na encruzilhada. Os dentes de ouro, garfo de ouro, garfo de ouro, faca de ouro, senta na frente da comida e começa. Eu falei, meu Deus, que coisa horrível. Coisa mais tétrica, né? As coisas, mas as pessoas fazem muita ideia errada da Umbanda. A Umbanda é muito bonita, a Umbanda é luz. Inclusive, antes de você concluir, Francisco, vamos marcar uma outra live para a gente fazer com calma, mas também falando a respeito, né? Aí a gente deixa aberto para o pessoal ir fazendo algumas perguntas para a gente poder também interagir aí nesse ponto. Rapaz, eu não estou vendo pergunta nenhuma. Não, fica tranquilo. O pessoal está agradecendo. Ó, Vilmacir, quanto aprendizado. Vou ter que ver o vídeo várias vezes, agradecendo pelos ensinamentos. Vocês, quem quiser entrar em contato comigo, por favor, fique à vontade, tá? Eu fico à disposição, tá, para orientação. O que eu quero é ajudar, eu quero colaborar. Eu não sou dono da verdade. Como eu falei, eu venho dentro de uma Umbanda, 35 anos, vivenciando isso, vivenciando muita coisa. E eu sei que dentro da nossa Umbanda tem muito mito. E a gente tem que tirar esse conceito de mito dentro da Umbanda e esclarecer as pessoas. Muita gente tem medo de Umbanda. A pessoa fala, esse cara ali é macumbeiro, já acha que eu vou fazer mal para os outros. Pelo amor de Deus. Eu quero ajudar as pessoas, não quero fazer mal para ninguém, não, gente. A ideia não é essa. A Umbanda é luz, a Umbanda ajuda o próximo. Por causa daquela meia dúzia que faz besteira por aí, mexe com vibração de baixas, que não condiz com a Umbanda,
Que Exu não faz aquilo. Exu é essência. Exu é força. Exu é aquela guarda nossa especial que atua nos defendendo dos quiumbas vivos e mortos que nós estão por aí. Tem muito quiumba vivo, rapaz. É. Inclusive, né? Uhum. Infelizmente, né? Esses aí canalizam esses outros que estão no espaço com uma facilidade, rapaz. Oh, mas Deus é pai, né? Deus é pai. Deus está tomando conta de tudo. Mas Com olha, certeza. muito obrigado pela oportunidade. Tá? Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Virá A mais hora que vezes, vocês tá? precisarem, pode contar comigo. E estou à disposição de qualquer das pessoas que estão assistindo a live, ou que não estão assistindo, mas que têm interesse em entender um pouco mais a minha linha de raciocínio. Não estou aqui para dividir opinião de centro nenhum, pelo amor de Deus. Estou aqui para colaborar. A nossa ideia é sempre agregar e não desagregar. Estamos É isso. aqui. Tá? Muito obrigado. Que Oxalá abençoe a todos nós, tá? Com Eu que muita agradeço, luz, Francisco. com muita força, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre na vida de todos nós, trazendo paz, saúde e prosperidade. E muita luz para todos nós. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, meu amigo. Um abraço, querido. Um abraço a todos. Muito obrigado, hein? Uma boa noite Até para todo mais. mundo. Até a gente. Fica com Deus. Um abraço.